A mensagem de hoje, se dessemos um nome a essa mensagem, seria o nome A Caminho da Prosperidade. Qual é o caminho da prosperidade? O que fazer para a prosperidade? No tempo de Neemias, e não só no tempo de Neemias, toda a situação que eles viveram, eu não sei se alguém acompanhou a transmissão hoje, eu estava lendo o capítulo 5, que mostra quantas perdas, a condição vergonhosa, humilhante, que aquele povo estava vivendo economicamente falando. Mas o economicamente falando já era só reflexo do espiritualmente falando, porque eles só entraram naquela situação, porque tem uma frase que a gente sempre diz, né? Quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe nas circunstâncias. Mas Deus avisa, Deus sempre fala. E aí é a fé de cada pessoa para poder entender e dar ouvido à voz de Deus, aquilo que Deus está falando. E Deus avisou aquele povo acerca das suas atitudes, da desobediência. Todo mundo diz o seguinte: eu encontrei meu propósito de vida. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho falado muito sobre isso, né? O primeiro propósito de vida, o maior propósito da vida do homem, e o propósito pelo qual ele foi criado, foi para servir e adorar a Deus. Se ele sair desse propósito, o resto ele fracassou. Ele não... ele está fora da direção. Porque todo o propósito de Deus e todo o trabalhar de Deus é para nos levar a Ele, né? E o propósito do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, que Jesus é um Neemias, assim como Neemias foi usado, e o rei permitiu, e Deus tocou o coração e enviou para restaurar aquele caos que o povo estava vivendo. É o que acontece através do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus hoje usando pessoas como nós para ajudá-los a viver aquilo que Deus tem para nós, né? Que eu vou ler muita coisa importante hoje, mas eu preciso preparar o teu coração para que você entenda isto. Entenda que em toda a história bíblica, se nós pegarmos o tempo de Neemias, aquele caos tinha uma causa. Se nós pegarmos o tempo de escassez, de fome, na época de Elias, tinha uma causa. Na época de Eliseu, tinha uma causa. E mesmo em épocas que não tiveram uma causa que justificasse, ou que fosse algo que Deus estivesse tratando com o seu povo, também houve uma diferença. Houve um resultado diferente. E o que eu quero deixar dentro de vocês são duas coisas. O tempo de restauração foi tempo de restauração, diga comigo, e restituição. São as duas coisas. Restauração e restituição. Deixa eu começar aqui pelo livro de Neemias. Livro de Neemias, vai para o 2 já. Alguns diziam: nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos. Diga comigo, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Precisamos de pão. Trigo é pão.
Se não tem pão, nós vamos morrer. Olha a situação que eles estavam. Olha a situação miserável. Faltando o trigo, faltando o pão. 3. Outros diziam, diga comigo, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Se você prestar atenção, muita gente vivendo isso agora. Muitas pessoas vivendo essa realidade. Pessoas que hoje estão se desfazendo, penhorando, não dando conta de pagar os seus financiamentos, financiamento de carro, de casa, tomando dinheiro emprestado. E havia outros, ainda outros, que dizia, diga comigo, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar um imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Olha que situação. E aí tudo isso gera consequências piores, né? Levou à escravidão. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossas filhas dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas, diga comigo, à escravidão. Por que nós temos que lutar e pagar um preço? Nós não podemos ser egoístas. Quando eu falo não podemos ser egoístas, eu sempre penso, hoje eu já vivo uma outra fase da minha vida, né? Como muitos de vocês já vivem nesta outra fase. E, pelo menos, pessoas que não são egoístas, imagino eu, que devem se preocupar com isso. A gente já vive aquela fase da preocupação com plantio para a boa colheita na vida dos filhos e dos netos. Por quê? Porque nós vencemos os nossos desafios, nós vencemos as nossas guerras. Só que se não formarmos uma estrutura muito boa, muito bem feita, amanhã nós estamos vivendo, sofrendo, preocupados ou tendo que socorrer os filhos. Pais escravos fazem dos filhos escravos. Se você é escravo, há uma grande probabilidade de um filho ser escravo. E hoje é muito fácil, né? Vamos lá. O que pode escravizar uma pessoa hoje? A Bíblia diz o pecado. O pecado torna a pessoa escrava. Você se torna servo de quem você serve, ou escravo de quem você serve. Quando você toma emprestado, você se torna servo daquele que te empresta. Você vê que você entra num domínio, né? Então, todas as nossas escolhas hoje, elas são escolhas para longo prazo. Tudo que toda escolha que vamos fazer, nós não pensamos no agora. Nós já estamos pensando lá na frente. Por quê? Porque o final é melhor do que o começo. Não é verdade? Muita gente não teve um começo bom, mas vai ter um final muito bom, que é muito melhor, né? E existem pessoas que talvez tiveram um começo bom e vai ter um final muito ruim. Isso é reflexo daquilo que crê e das escolhas que tem feito. E nós precisamos, com muita seriedade e responsabilidade, eu carrego esse temor no meu coração, eu não brinco com a palavra, eu não faço experiência com a minha vida. Tem gente que faz com a vida delas, eu não faço com a minha.
Eu não faço porque o meu temor à palavra não me deixa brincar, porque eu sei da seriedade. E boa parte, nós estamos aqui na 4ª reunião do dia. Já passou um número grande de pessoas por aqui hoje. A reunião anterior tinha um pouco menos do que esse número aqui. Todo mundo aí tem uma história. Todo mundo chegou à igreja num estado. Boa parte dessas pessoas. Então, você sabe o que escolhas, aonde as suas escolhas podem te levar, as consequências que elas podem trazer. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e a sua palavra, então nós tratamos com extrema seriedade e temor, e que jamais venhamos perder esse temor, porque a nossa vida depende disso. Eu sempre digo que a minha vida, a sua vida, ela não depende da faculdade que você fez, do curso superior que você fez. A sua vida depende da sua fé, do seu relacionamento com Cristo. O resto é só acréscimo, tudo soma, contribui, é bênção, né? Desde que você tenha a principal. Então, eu estava lendo, sinceramente, eu nunca tinha parado para ler, e ontem eu parei para ler o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações, ele é assustador, porque relata isso aqui. Relata isso aqui. E lá, no livro de Lamentações, fala que eles tinham uma confiança tão grande na estrutura, no poder, na força, na capacidade deles, nas suas habilidades, no poder dos seus reis, na estrutura que haviam construído, que até as outras nações acreditavam ser impossível derrotar Israel. Por que eles viam dessa forma? Porque enquanto Israel esteve na obediência, na bênção do Senhor, eles realmente se tornaram imbatíveis. Imbatíveis. E aí, até as demais nações tinham essa visão acerca deles. É impossível vencer esse povo. Eles são imbatíveis. Aí vem a história de por onde eles passaram, eles devastaram, os gigantes que existiam na terra, eles derrotaram. Porque a graça e o favor do Senhor estava sobre a vida deles. E aí você lê o livro de Lamentações, eles relatando as suas dores, o seu fracasso, a destruição, a fome, né? A miséria que eles estavam vivendo, como as suas mulheres foram violentadas, como homens estavam aparecendo pedaço de tábua seco, que a pele grudou nos ossos, aquele caos. E aquele caos foi justamente porque eles deixaram de confiar em Deus e começaram a confiar em si e outras vezes em outros deuses. E aí entrou isso aqui, que nós estamos lendo. Um povo que era tão próspero, um povo que era tão forte, de repente vivendo essa realidade aqui. Penhorando as suas terras, as suas casas por trigo, para comer. Olha a situação. Então, isso traz um temor, né? Isso traz um temor, e eu não estou falando simplesmente por isso. Eu estou falando pelas escolhas que a gente vê todos os dias. Continuamente, nós vemos pessoas que, meu Deus, estava lá em cima e de repente, tudo destruído, a vida destruída, família destruída, financeiramente destruídos. Porque a verdade é uma só, não adianta a gente ignorar isso, né? Nem começou a quebradeira. Nem começou. Muito está por vir.
Começa pelos grandes. Você acha que muitos desses grandes resistem? Não. Então nós só temos uma alternativa. Realmente estarmos escondidos em Deus. E eu vou mostrar uma coisa importante. Homens de fé, de verdade, homens que confiam na palavra, mulheres que confiam na palavra, e vários textos que eu vou ler com você daqui a pouco, mostram o seguinte, que o que é normal na vida de um homem de Deus? Uma vida abençoada. Enfrentamos nossas guerras, mas é de vitória em vitória. Abundância. Esse é o normal. E eu vou mostrar para você, quando acontecia diferente, era ou desobediência, ou você vai ver homens de Deus como Davi, passar 1 ano de fome, 2 anos de fome, no terceiro ano, ô Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Porque tem alguma coisa errada. E quando foi consultar a Deus, Deus disse, realmente há. Realmente há, mas levou 3 anos para consultar. 3 anos para procurar o que estava de errado. Amém, pessoal? Por isso que dentro do propósito dos 52 dias, nós estamos orando, você está colocando aí situações que precisam ser restauradas. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que é você que vai fazer. O ano passado eu entreguei uma ficha para vocês, que era os 3 Cs. Né? O que significa os 3 Cs? O que precisa cessar. O que não pode mais fazer parte da sua vida. Quais as atitudes que não pode mais fazer parte da sua vida. O que precisa definitivamente cessar. Você tem que fazer uma lista. Isso aqui não pode mais, isso aqui eu não posso mais, isso aqui não vai me acompanhar mais, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida, isso aqui eu não faço mais. Cessar. O que eu preciso continuar, que é bom para mim, que eu faço, só que eu preciso colocar mais força para fazer. O que é bom? Precisa identificar. O que você precisa começar a fazer. Que você sabe que a partir do momento que você começar a fazer, isso vai trazer resultados maravilhosos para a tua vida. Isso, espiritualmente, sua vida familiar, sua vida financeira, cessar, continuar, começar. Diga comigo, cessar, continuar, começar. Ignore isso. Não trate isso com seriedade. E você vai falando assim, o que eu preciso fazer? Ué, eu estou falando com você. Tem coisas que precisa cessar. Tem coisas que você precisa continuar e intensificar. E tem coisas que já passou da hora de começar. Partindo do espiritual. Partindo do espiritual. E aí, cada área da sua vida. De fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois nossas terras e as nossas vinhas pertencem, diga comigo, pois nossas terras e nossas vinhas pertencem a outros. Perderam. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, diga comigo, fiquei furioso. Por que Neemias ficou furioso? Lembrem-se que quando recentemente nós falamos sobre o Espírito de Deus que entrou em Saul e causou uma fúria em Saul. Uma fúria para que ele não aceitasse o que Israel já estava aceitando e se submetendo, que era o inimigo furar os seus olhos e eles passarem por grande humilhação, porque a covardia deles ou a falta de fé não levava a buscar o socorro em Deus. Estavam aceitando coisas que não era para aceitar. E o Espírito de Deus entrou em Saul e causou uma fúria. E aquela fúria o levou a uma atitude positiva, porque fúria é positivo desde que você tenha uma atitude positiva. É a fúria que te leva a uma atitude positiva. Está entendendo o que eu quero dizer ou não?
Tem aquela fúria que a pessoa xinga, esperneia, quebra, faz de tudo, mas menos tomar uma posição, uma decisão, uma atitude que vai levar à mudança. Essa fúria não serve para nada, só serve para prejudicar um pouco mais. Mas aquela fúria que você diz assim, chega! O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. A mudança que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A decisão que eu tenho que tomar, já está tomada. O preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar. Essa é positiva. Essa é uma fúria positiva. Neemias ficou furioso e já saiu agindo. Diga comigo, fiz uma avaliação de tudo. Vamos lá, nós precisamos fazer uma avaliação. Uma avaliação do que precisamos fazer, uma avaliação do que precisamos tratar, uma avaliação de coisas que precisamos confrontar, para mudar. E então repreendi, diga comigo, os nobres e os oficiais. Quer dizer, não importa que são nobres, são oficiais, tem que tratar, vamos tratar. Repreendi, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, e por isso convoquei uma grande reunião contra eles. E disse, na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros, agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo, e eles ficarem em silêncio, pois não tinham sem resposta, na verdade. Pois, por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês, diga comigo, vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar zombaria, porque só quando você anda no temor do Senhor, que você vai evitar zombarias, vergonha, humilhação, só quando você anda no temor do Senhor. Dos outros povos, os nossos inimigos. E eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos, diga comigo, emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Enquanto um estava tomando emprestado, aqueles que estavam na bênção tinham para emprestar. Olha essa palavra, diga comigo, devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas e também os juros que estão cobrando deles. Diga comigo, a 100ª parte do dinheiro. O que é a 100ª parte do dinheiro? O que é a 100ª? 100%. 10%? 100%. Devolva a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Espera aí. Neemias se posicionou dessa forma e disse, devolva imediatamente. E já começaram a devolver, já começou a restituição do material. A restituição material. Imediatamente. Vem cá, o Senhor não pode dizer isso? Devolva imediatamente o que é dele, o que era dele, o que foi tirado dele. Jesus não pode dizer isso? Sim ou não? Imediatamente, porque Neemias estava agindo por Deus. Foi Deus que mandou ele lá. Por isso essa autoridade e por isso esse temor também nos demais, porque ele estava lá pelo Espírito de Deus. E começou a restituição. Olha que coisa linda. Antes de Neemias, chegou Esdras, que começou para restaurar a vida espiritual do povo. Neemias chegou para completar aquilo que começou com Esdras. Neemias chegou para restituir o material do povo. Porque a restituição do espiritual traria restituição material. Está entendendo ou não? A restituição, a restauração espiritual
traria a restituição material. E aqui começou. Aqui começou a restituição. Que aqui nós estamos falando já de restituição. A restauração dos muros estava em andamento, mas a restituição começou imediatamente. Material. E às vezes a gente olha, não sei se você me ouviu falar hoje, fala assim, restauração dos muros, parece uma coisa tão simples. Você sabe do que nós estamos falando, que tamanho de obra nós estamos falando ou não? Imagine uma muralha de 2,5 km de extensão, com 2,5 metros de largura. Uma muralha que deva dar aqui 2,5 metros, quase uma fileira dessa. Pouco menos de uma fileira talvez dessa. De largura. Por 2,5 km. Tinha ponto que eles tiveram que reconstruir inteiro. Tem uma parte lá que seria a reconstrução, tinha 450 metros de reconstrução inteira. Sabe o que é 450 metros? 4 quarteirões de reconstrução inteira. Fora o reparo que tinha que fazer nos outros, todos os demais quilômetros que tinha de restauração. Era uma obra gigantesca, que após concluída, o povo disse, e via que aquela obra só poderia ter sido concluída com a ajuda de Deus. Eles viam que só Deus poderia ter fortalecido, capacitado, abençoado aquele povo para aquela grande restauração, reconstrução. Amém, pessoal? Porque quando você tem a graça de Deus, é isso aí, é a palavra profética, são proezas. Então, eu quero que você coloque isso, é restauração, diga comigo, e restituição. Aí, vamos lá para Oséias. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeoadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, diga comigo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor estava em ruínas, estava destruída, abandonada, e o povo, por oposições, por suas questões pessoais, as oposições que sofreram, eles abandonaram a casa do Senhor e deixou ela aquele caos. Quando eles abandonaram a casa do Senhor, então eles não adoravam mais ao Senhor, eles não dizimavam, eles não ofertavam, eles não ofereciam sacrifícios ao Senhor, mas no templo do Senhor, então eles se afastaram. E aqui começou as consequências. Olha isso, quer ver? Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Diga comigo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Diga comigo, enquanto a minha casa continua destruída? É hora de vocês morar em casa de fino acabamento enquanto minha casa está destruída? Vocês se preocupam com o que é de vocês e estão, aquilo que é meu, a minha casa está abandonada? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde seus caminhos o levaram é a mesma coisa dizer assim, veja aonde as suas escolhas os levaram. Vocês têm plantado muito, diga comigo, e colhido pouco. Comem, diga comigo, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Diga, vestem-se, mas não se aquecem. Diga, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, num saco furado. Essa é a vida de muita gente.
Muitos plantam muito e colhem pouco. Comem e não se fartam. Bebem e não se satisfazem. Vestem e não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe num saco furado, numa bolsa furada. Entra por cima e vaza por baixo. Do jeito que chega, vai embora. Por que isso acontecia? Porque eles estavam mais preocupados com seus interesses do que com o propósito de Deus. Com eles, através deles, e não se importavam mais em adorar a Deus. Abandonaram a casa do Senhor. E aquela atitude, aquela escolha trouxe 18 anos de caos para a vida deles. 18 anos de caos. O que o senhor está mostrando aqui, bispo? Estou mostrando e vou mostrar muitas outras referências. Que se você entender isso, você nunca mais passa pelo que você talvez esteja passando, nunca mais vai sofrer os mesmos problemas, você vai para outra realidade. Que tudo tem uma causa. Quando algo não caminha bem, tem uma causa. Sempre. Deus está requerendo algo. E quando não, estamos na bênção, há uma diferença. O tempo de escassez, o tempo de fome vem para o mundo, mas há uma diferença na tua vida. Deus estava, olha o que Deus diz na sequência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira. Diga comigo, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Por quê? Porque o povo ia adorar o Senhor no templo. O povo ia glorificar ao Senhor no templo. O povo voltaria a dizimar, ofertar, sacrificar no templo, coisas que eles não faziam mais. E aí, por não fazer mais isso, o Senhor fazia assim com tudo que vinha às mãos deles. Quer ver a sequência? Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha a importância de você entender o propósito de Deus com você e a coisa mais importante, como comecei a leitura. Você, antes de qualquer propósito que você acredite ter com a sua vida, ou que Deus tenha com você, o principal propósito é você servir e adorar a Deus. O favor que você precisa para ser bem-sucedido vem dele, a sabedoria, a inteligência, a força, os conselhos, o temor, os dons. Tudo vem dele, de um relacionamento com ele. Todas as vezes que o povo se afastou do Senhor e se fizeram independente, eles, infelizmente ou felizmente, eles entraram num fundo de poço. Eles não podiam mais vencer os inimigos. Eles não prosperavam mais. Eles viviam tempos de muita escassez, como nós estamos vendo aqui. E aí, próximo. Por isso, por causa de vocês, o céu, por causa de vocês, por causa da atitude de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei a seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. Diga comigo, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado por causa disso tudo. E isso aqui, talvez muita gente que estivesse vivendo isso aqui poderia dizer assim, deve ter alguma coisa ruim aí, deve ter um olho gordo, inveja, deve ter feito um trabalho de macumbaria para mim, alguma coisa dessa natureza. Não, não era.
era as escolhas de viver distante do Senhor, se preocupar só com a sua vida, não dizer, eis-me aqui, Senhor, olha aqui, Senhor, estou aqui para te servir, para te adorar, para te glorificar, exaltar o seu nome. Estou aqui cumprindo com o meu propósito, que eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, e eu quero fazer isso com excelência. Mas começaram a viver suas próprias vidas, do seu jeito, da sua maneira, fazendo as suas escolhas, e foram, tanto é que o Senhor deixa claro, né? Veja aonde os vossos caminhos os levaram. Não adianta me culpar, não. Que é natural, quando a coisa não está fluindo, a pessoa fala assim, mas por que Deus? Não me culpe, não. Olhe os caminhos de vocês, aonde os caminhos de vocês os levaram. Então, vocês se voltam para mim e eu volto para vocês. Tanto é que, tem sequência aí? Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote, filho de Jodá, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. E porque temeram o Senhor e fizeram, se voltaram para Deus, voltou os tempos de abundância, voltaram os tempos de prosperidade, voltaram a vencer, voltaram, grave essa palavra comigo, diga comigo, abundância. Mais uma vez, diga abundância. Esse é o propósito de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E eu vou mostrar outras coisas importantes aqui para você. Vamos lá. Houve fome naquela terra como havia acontecido no tempo de Abraão, Gênesis 21. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, diga comigo, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque, diga comigo, ficou em Gerar. Ele ficou numa terra, você viu como começou a leitura ou não? Havia fome na terra. Havia escassez na terra, como houve no tempo de Abraão. E o Senhor disse, olha, não desça para o Egito, fica na terra que eu lhe indicar. Não adianta querer fugir. Fica onde eu te mandar ficar, aonde eu vou te indicar. E semeia nessa terra. Aqui foi um teste de fé. Porque Abraão, que foi o pai dele, cometeu um erro. O pai dele foi para o Egito. E teve suas consequências no Egito. E o Senhor vem, certamente percebeu que ele queria fugir daquela realidade, daquela situação, mas ele deveria confiar em Deus. Porque lugar bom é onde Deus está conosco. A bênção de Deus está conosco. Sabia disso? Aonde é o lugar bom? Lá é bom, aqui é bom, lá é bom. Ló, quando saiu da direção de Deus e foi para Sodoma e Gomorra, parecia um paraíso. A Bíblia diz que parecia um jardim, mas Deus não foi com ele. E aonde parecia um jardim se transformou num inferno. Ele perdeu tudo que tinha. Ele saiu rico e saiu de lá. Ele foi rico e saiu de lá pobre, miserável. Então, lugar bom é onde a bênção de Deus está com você. Entendeu? Amém? Coloque isso dentro do céu. Não caminha só por vista, não. Porque quem caminha por vista pode cometer erros gravíssimos. Eu vou para o lado de Sodoma, que lá parece uma terra fértil. A Bíblia diz que parecia um jardim. Mas o jardim, o Senhor não foi com ele. O lugar era abominável, Senhor. E não foi bom. Perdeu a família, perdeu toda a riqueza. Enquanto Abraão, que ficou aonde Deus mandou, só cresceu e enriqueceu.
Aí vamos para o 12 aqui. Diga comigo, Isaac formou lavoura naquela terra. Se eu mudar essa tradução, está escrito assim, Isaac semeou naquela terra. Diga comigo, naquele mesmo ano, sem medida, aliás, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele semeou naquela terra, que terra? Terra que havia escassez, terra que havia fome. E ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Como termina aqui embaixo? Porque o Senhor o abençoava. Não é porque a terra era boa, é porque o Senhor o abençoou. Ele semeou, ele não fugiu, ele confiou em Deus. Ele não confiou na terra, porque não tinha o que confiar. Havia escassez na terra, mas ele confiou em Deus. Ele confiou na palavra do Senhor. E quando você confia na palavra, esse é o resultado. Porque lugar bom é o que Deus está. Deus torna o lugar ruim em lugar fértil. Deus cria mananciais no deserto, fontes no deserto. Ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Diga comigo, o homem enriqueceu. Diga, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Eu comecei dizendo caminho para a prosperidade. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, ela chamaria caminho para a prosperidade. Nós já falamos duas coisas distintas. Eu mostrei o tempo de escassez, o tempo de fora da direção, com uma causa, o porquê. E quando não tem causa, o que acontece também? Quando você confia na palavra, o que acontece? Porque o natural é sempre crescendo, abundante, prosperando, uma vida. Não é que não tenhamos lutas, guerras, mas o anormal são as perdas. O normal é a prosperidade. O normal é o sucesso. Esse é o normal. Enquanto isso não entrar dentro de muitas pessoas, tem muitas pessoas que vão aceitar, se conformar, achar que é normal o que não é normal. Tratar como normal o que não é normal. E aí vem, né? Não é só mar de rosas, olha o que diz, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. A inveja dos filisteus levou os filisteus a começar a tentar entulhar os poços dele, para impedir que ele prosperasse, entulhar os poços dele. Ele não chorou leite derramado, ele não questionou, ele disse, Deus é comigo, Deus me mandou ficar nessa terra, e se Deus me mandou ficar aqui é porque Ele é comigo e Ele vai me abençoar. Cavou ali e encontrou água lá. Os filisteus foram lá e taparam. Ele cavou lá e encontrou água lá, continuou prosperando. Os filisteus foram e taparam. Ele veio e reabriu de cá e continuou prosperando. Porque se Deus é comigo, aonde eu cavar, eu vou encontrar. Amém? E aí tem aquela mensagem que cada poço tinha um nome, até chegar no poço da promessa, no poço aonde realmente ele se estabeleceu, e ali que ele cresceu, e ali que ele prosperou. Por que tudo isso aconteceu? Porque confiou em Deus. Por que tudo isso aconteceu? Porque caminhou por fé e não por vista. Porque se fosse por olhar por vista, não chove, seca, terra não está dando para ninguém, do povo dessa terra ninguém está prosperando, por que eu vou semear? Porque confiou na palavra. O Senhor disse, não vai para o Egito, fica nessa terra, semeia nela que eu vou te abençoar. E aonde ninguém colheu, Ele colheu. Diga comigo, aonde ninguém colheu, Ele colheu em abundância, se tornou riquíssimo. Por quê? E você leu ali comigo, porque o Senhor o abençoava. Vamos lá. Durante o reinado de Davi, houve uma fome, segundo Samuel 21, durante o reinado de Davi, houve uma fome, diga comigo, que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Vem cá, 3 anos de fome.
Vamos lá, talvez Davi tratou o primeiro ano como algo normal. O tempo está seco, tal, mas foi para o segundo ano. Já não é normal. Entrou no terceiro ano. Olha que atitude de um homem de fé. Espera aí, foi consultar Deus. Senhor, por que essa fome? Por que essa situação? Qual é a causa disso? E o Senhor falou, tinha causa. Está prestando atenção no que eu quero te dizer ou não? Espera aí, um ano de fome, o outro ano de fome, o outro ano não prospera. Espera aí, tem causa. Tem causa. É isso que eu quero mostrar a você, homens de Deus, homens. O que é normal? Esquece que eu não estou dizendo que nós não temos lutas. Não estou falando de é mar de rosa, você não tem. Sabe quando você não vai ter luta? Quando você estiver no paraíso. Tá? Quando você for recolhido e o Senhor, você estiver com o Senhor. Tá bom? Você percebeu que eu não falei nem quando você estiver no cemitério, né? Você percebeu, né? Porque nem todo mundo que está no cemitério, tem gente que o corpo está no cemitério, mas a alma já está num lugar pior ainda. Por isso que eu não falei como muita gente fala por aí, né? Se você não quer enfrentar problemas, se você não quer não ter luta, então só no cemitério que você não vai ter. Não, pelo contrário. Dependendo, meu filho, como foi enterrado o corpinho ali, para onde a alma vai, aí que o problema, aí que fica grave, né? Aí que as pessoas vão conhecer a dor de verdade. Então, nós não vamos ter problema quando nós estivermos na glória com o Senhor. Do contrário, é luta, é batalha. É guerra, mas de vitória em vitória, supridos, o Espírito Santo agindo em nós e através de nós, trazendo paz, a paz que excede todo o entendimento, a força, a graça, o favor do Senhor sobre nós. Então, aonde eu quero chegar e eu quero que você preste atenção. Espera aí, 1 ano de fome, 2 anos de fome, 3 anos, opa, Senhor, o que é isso? Por que essa fome? Consultou o Senhor disse, tem causa. Foi porque foi quebrada uma aliança que eu fui testemunha dela. Saul quebrou uma aliança que foi feita com os gibeonitas. Os gibeonitas não faz parte do meu povo, mas eu fui testemunha dessa aliança. O povo de Deus tem que ter palavra. Sabe por que a fome? Porque o povo de Deus tem que ter palavra. O homem de Deus, ele era rei e ele deu a palavra. E se ele deu a palavra, agora ele tem que cumprir. Diga comigo, o povo de Deus tem que ter palavra. Você vê que Deus é testemunha. Deu a palavra, o Senhor é testemunha. Deu a palavra, fez a aliança, o Senhor estava ali, presente. E tinha que cumprir, foi quebrada aquela aliança. E a fome veio para reparar a aliança que foi quebrada. Aonde eu quero chegar? Tinha causa. Porque o que é normal? Continuar prosperando. Não é escassez, não é fome, é continuar prosperando. E homens de Deus, homens de fé, entendem isso. O que está acontecendo, Senhor? Por que está assim? O que o Senhor quer? O que eu fiz? O que está acontecendo? Aonde está o erro? O que o Senhor está requerendo? A gente não caminha dentro daquele vitimismo que a grande maioria das pessoas caminham. Eu sei que é normal, o Senhor diz que veio para que eu tenha vida e a tenha abundância, e é isso que eu creio e é isso que eu vou viver. O que é? O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? Por que não está acontecendo? E aí vai lá para os 3C, vamos analisar, vamos buscar espiritualmente, aonde eu possa estar negligenciando, o que Deus está requerendo de mim. Viu? O que Deus está requerendo? Vamos lá para o livro de Ageu, que nós passamos agora. De repente eu estou cuidando só do que é meu e eu me esqueci da casa do Senhor. Ou seja, do propósito de Deus comigo, não tenho servido, não tenho adorado, não tenho dado a Deus o que que eu fui chamado para fazer, para dar. E assim por diante. Amém? Próximo, por favor. Filipenses 4,18. Recebi tudo o que tenho, é mais do que o suficiente. Paulo falando. Diga comigo, eu estou amplamente suprido.
agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Diga comigo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você vê que esse Paulo falando de um homem chamado Epafrodita, que foi um homem, um companheiro, um servo, um doador, um investidor do ministério de Paulo, e uma pessoa que deveria ser honrada, respeitada, uma pessoa que foi um canal de bênçãos no ministério de Paulo. E Paulo falando, se você ler todo o texto, você vai ver Paulo mandando a igreja de Filipenses honrar este homem, porque este homem, até risco de vida para levar as suas ofertas, risco de vida para levar suas doações, ficou enfermo numa viagem longa, simplesmente para levar as doações a Paulo, e que ele deveria ser honrado, deveria ser reverenciado. E aí vem essa palavra, diga comigo, diga: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas riquezas, ou gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades supridas, todas as nossas necessidades, o meu Deus. Esse é um outro versículo que tem que fazer parte do teu vocabulário. O meu Deus, segundo as minhas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Você viu, eu substituí hoje palavras que têm que ser substituídas. Eu trouxe hoje pela manhã as palavras que você tem que substituir, que tem que sair da sua boca, e você tem que substituir por outras. Você viu ou não? Sim ou não? Eu postei. Depois vai lá no meu... Foi postado no Instagram, se não me engano. Anota lá. Coloca aqui para eles, por favor. Tem aqui? Pensamentos que precisam ser eliminados. E palavras. Pensamentos e palavras. Diga comigo, é difícil demais. Troca por tudo para mim é mais fácil. Ao invés de dizer, é difícil demais, isso é difícil, eu não consigo, não sei se eu dou conta. Não, tudo para mim é mais fácil. Tudo para mim é mais fácil. Tudo para mim é mais fácil. Inclusive, essa é uma palavra que eu aprendi e ensino isso, porque antigamente, eu sempre falo que me incomodava muito quando as pessoas falavam isso para mim, né? Falava, para você é mais fácil, né? E eu me irritava com isso, né? Porque eu pensava assim, caramba, não sabe por onde eu passei, não sabe as dores que você tem, as batalhas que você tem. Aí depois eu falei assim, mas medíocre sou eu. Em vez de eu tomar posse, tem que mudar essa linha de pensamento. E aí eu passei a dizer exatamente isso. Eu passei, sim, para mim é mais fácil, para mim tudo é mais fácil. O que é difícil para os outros é fácil para mim. É uma bênção. Né? Então a gente vai tomando posse da unção. Tudo para mim é mais fácil. Para você é mais fácil. É mesmo, é mesmo. Para mim é mais fácil, sim. Eu tenho a graça, eu tomo a unção, o favor do Senhor sobre a minha vida, então é mais fácil. Amém? Vamos lá. Vai demorar demais. Troca por, diga comigo, vai acontecer no momento certo. Isso nunca vai mudar. Diga comigo, troca por tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Diga aí, tudo vai mudar. Eu quero, mas não quero enfrentar. Troca porque diga comigo, eu quero e eu vou enfrentar. Vou lutar. Deixa para depois. Troca por vou fazer agora. A hora que vier aquela vozinha e fala assim, deixa depois você faz, depois você muda, depois você pega firme, depois você fala, não, vou pegar agora. Vou fazer agora. Eu não consigo. Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não consigo para você. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Substitua. Diga comigo, eu não sou capaz
Troca por Deus me capacita. Ao invés de falar eu não sou capaz, você vai dizer Deus me capacita. Deus me capacita. Deus me dá capacidade. Eu sou capaz. Amém? Isso não é para mim. Diga comigo, tudo que Deus criou é para mim. Ué, Deus não faz acepção de pessoas, por que não é para você? Por que não é para você? Se Deus não faz acepção de pessoas. É a mentalidade que não deixa de ser para você. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a mente muda, o resultado muda. Diga comigo, já é tarde demais, né? Que aquele já passou da hora, passou do tempo. E se Abraão tivesse pensado assim? Já é tarde demais agora, tenho 75 anos, por quê? Eu vou arriscar agora? Não, já passou da hora de eu me aventurar em coisas novas. Ou Josué 13. Josué, você já está velho, idade avançada, mas ainda há muito a conquistar. Levanta. Se ele tivesse dito isso. Troca por, diga comigo, nunca é tarde demais. Nada dá certo para mim. Diga comigo, tudo dá certo na minha vida. Já viu? Pessoa que fala, nada dá certo, tudo que eu tento fazer dá errado, nada dá certo. Não, tudo dá certo na minha vida, tudo dá certo para mim. Troca as palavras, substitua as palavras, porque palavras têm poder. Está cheio de veneno, envenena a sua vida inteira, altera o curso da sua vida. Eu sou fraco. O que a Bíblia diz? Diga o quê? Ixi, mas nessa força que você falou aí, você está fraco mesmo. Está fraco mesmo. Diga comigo, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia está mandando dizer. Ainda que você se sinta fraca, diga eu sou forte. Ainda que você esteja numa condição de fraqueza, eu sou forte. Diga comigo, eu sou pobre. Não quis nem falar, hein? Não quis nem falar, nem repetir. Vou falar que eu sou pobre, bispo? Não. Diga comigo, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Isso é um salmo. Isso é um salmo. E outra, essa história de eu sou pobre, não, você está pobre, mas você não é pobre. Você pode estar na condição de pobre agora, mas você não é pobre. E tem tudo que diz respeito à vida. Tudo. Viu? E pode se tornar uma pessoa extremamente próspera, ausente de necessidade. Muda a mente. Eu sou pobre, venho de família pobre, papapá. Gideão era também. Inclusive ele falou isso, né? Eu sou menor da casa do meu pai e a minha família é a mais pobre. E se tornou o maior. Eu sou infeliz. Troca por, diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor. Você não teme o Senhor? Não. Como é feliz o homem que teme o Senhor? Eu temo o Senhor. Não, eu sou uma pessoa feliz, abençoada. Diga comigo, minha vida é uma desgraça. Isso eu não quero nem falar. O bom que fica com superstição só aqui, né? De vez em quando não vigia e fala. Minha vida é uma droga, é uma desgraça minha vida. Não. Diga comigo, eu vivo uma vida cheio da graça do Senhor. Sua vida é cheia da graça, cheia do favor do Senhor. Amém? Substitua, troca essas palavras, muda o vocabulário. Isso aqui está postado. Depois vai lá, extrai e começa a vigiar nisso, trabalhar e fazer substituições de palavras. Terminou? Terminou? Terminou. Então vai, me dá a última referência aí que a gente vai concluir.
Olha aqui o que diz em Provérbios 11, 24. Diga: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Diga: outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. Forte isso aqui. Você sabe que você tem que começar, abre o seu coração e seja uma pessoa com um coração altamente liberal. Eu estava falando agora na reunião anterior, vocês lembram que no período de pandemia, aconteceu várias situações como esta. No primeiro mês da pandemia, em alguns templos nossos, mas eu vou falar especificamente de São Paulo, teve um casal que, movidos pelo Espírito Santo, esse casal perguntou quanto era o aluguel da igreja naquele período, igreja fechada, e ele foi e pagou todo o aluguel da igreja, mais os impostos, que num momento como esse era um valor, falar a verdade, quase 100 mil reais. E eles depositaram pagando o aluguel da igreja. Esse pessoal, tanta coisa boa aconteceu na vida deles nesse período. Quando foi agora a semana passada, semana retrasada, ele ofertou para o trabalho social da igreja um caminhão, fazendo a doação de um caminhão para os trabalhos sociais da igreja. E cada passo que ele dá, Deus tem retornado a ele de forma estrondosa, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, como a Bíblia diz, né? Eu estava falando aqui, a semana passada, aconteceu aqui também. Alguém que já estava fazendo uma surpresa para a igreja, né? Já estava em negociação e aí entrou em contato, falando, eu queria fazer uma surpresa para a igreja e tal, mas achei um risco eu fazer por conta isso e achei melhor comunicar. E essa pessoa estava negociando, comprando uma van para os trabalhos sociais da igreja, para as evangelizações. E aí, quando ele falou comigo, eu falei, se você não se importar, não vamos precipitar, vamos fazer com calma para a gente poder, né, fazer de uma forma bem... Ele falou, então, a minha oferta já está doada e já quero fazer a transferência para a igreja e já fez uma transferência de 60 mil reais para a compra de uma van e já estamos em busca disso, né, atrás, num momento como esse, né, num momento como esse, a liberalidade, a generosidade de algumas pessoas que entenderam isso aqui, né, tudo tem um propósito. Quanto mais você semeia, mais você colhe, mais Deus te prospera, porque tem um propósito, né? Naquele momento, a liberalidade daquele casal trouxe tanta prosperidade para a vida deles. Eles vendo os trabalhos da igreja num momento como esse, não parou os trabalhos, socorrendo vidas, alimentando tantas pessoas. Ele sentiu no coração, ele falou, eu quero fazer a oferta de um caminhão para a igreja, eu quero ajudar. E estou falando disso porque é tudo novidade, né? Você vê como Deus move pessoas, porque a pessoa lá em São Paulo fazendo isso, outros aqui com a mesma liberalidade, coração aberto. Então, aonde eu quero chegar? Abra o teu coração. Coloque isso dentro de você. Senhor, eu quero poder fazer muito mais pela tua obra. Eu quero poder fazer muito mais pelo teu reino, que pessoas sejam abençoadas, que os trabalhos evangelísticos cresçam, né? Que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, abençoar o maior número de pessoas, e você é o canal. Isso é uma vida com propósito. Isso tem sentido, isso é uma prosperidade com propósito, né? Que não é aquela prosperidade vazia só com ostentação, que a pessoa, como de vez em quando, né? A gente vê aí as pessoas como isca, né? Como isca, isso é isca, tá? Isso é isca, isso é isca. As pessoas que fazem as postagens dela de ostentação,
né, ostentando seus carros, suas casas, seu não sei o quê, ostentação para morder, porque ele está vendendo um outro produto. Então ele quer te mostrar que se você fizer o que ele está fazendo e entrar na dele, você também vai prosperar como ele. E nada, é só isca para pegar mais algumas pessoas. Geralmente eles vendem alguma coisa, pode prestar atenção. Geralmente eles estão vendendo alguma coisa e quer que você entre naquela ideia para mostrar que você vai ter a mesma vida que eles. E aí, qual é o propósito de tudo isso? Né? Qual é o propósito? O que nós estamos fazendo pelo reino? O que nós estamos fazendo pela vida das pessoas? O que nós estamos fazendo para salvar almas? Que é muito mais do que simplesmente socorrer, ou a prosperidade, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Não se esqueça da prosperidade de José, que Deus colocou ele no governo do Egito, porque Deus queria abençoar o seu povo. Assim como Davi, Deus colocou Davi para governar, porque ele queria abençoar o seu povo. E quem foi o canal, quem foram os beneficiados? Foram esses homens. Eles foram extremamente abençoados, porque Deus usou para isso, que tinha um propósito. Então, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai em pobreza. O generoso, diga comigo, prosperará. Diga, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É forte isso, não é? Quem dá alívio aos outros, quem socorre, também alívio receberá. O generoso prosperará. Comecei dizendo, caminho para a prosperidade. Estou terminando, tá? Como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, diga comigo, a sua satisfação, quer dizer, o seu prazer, está na lei do Senhor, e nessa lei, diga comigo, medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Diga comigo, tudo o que ele faz, prospera. Repita mais uma vez comigo, diga, tudo o que ele faz, prospera. Por quê? Porque o seu prazer está, ele não imita a conduta de ímpio, ele não assenta a roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto às águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera. Tudo o que ele faz, prospera. Próximo. Aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga comigo, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Começa como? Como é feliz o homem? Como começou? Então vamos lá, volta no 1. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Grande prazer nos seus mandamentos. Prazer em viver, praticar os mandamentos do Senhor. Pode passar. Pode passar lá. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode ir lá. Mais uma vez, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Diga comigo, de meditar nelas, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você, o quê? Será bem-sucedido. Como eu comecei? Caminho para a prosperidade. O que eu preciso fazer para prosperar, bicho? Caminho para a prosperidade. E o último, aliás, penúltimo. Deem e será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Diga comigo, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Com a medida com que medirdes, vos sereis medido. Como a gente mede, como a gente age, a gente colhe.
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, diga comigo, comerão os melhores frutos de onde? Não está dizendo os melhores frutos dessa cidade. Não está dizendo os melhores frutos desse estado. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Os melhores dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, é uma promessa linda. O que existe de melhor é para você. Diga comigo, o que existe de melhor é para mim. Ou seja, é para os obedientes. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer dos melhores frutos dessa terra. O que tem de melhor por aí é para você. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, pega o teu propósito. Com seus olhos fechados, queridos, é tempo de restauração e de restituição. E a principal e mais importante restauração, o princípio de tudo, é a restauração espiritual, é se voltar para Deus. De todo o teu coração. Quando nós aprendemos a palavra, nós não caminhamos dentro de uma fé passiva, acomodada. Sabe? Acho que é a vontade de Deus. Não, a gente aprende como Davi. Espera aí, Senhor. 1 ano passa. 2 anos, espera aí. Não, 3 anos não. O que foi, Senhor? Qual é a causa? Por que veio isso? E o Senhor falou que realmente tinha uma causa. No tempo de Neemias, Deus começou, a primeira restauração que Deus começou, foi enviando Esdras para restaurar o espiritual. E quando começou a restauração espiritual, o Senhor logo na sequência já mandou Neemias para restauração material. A reestruturação dos muros, a reconstrução dos muros, a devolução dos bens, da prosperidade, de tudo aquilo que pertencia àquele povo. Se porventura alguém não tem um propósito, viu, se você não tem, veio para pegar o propósito, você dá um sinal, o obreiro vai levar até você, vai te entregar, tá? Parece que eu estou vendo gente sem propósito. Se você não tem e quer o propósito, dá um sinal ao obreiro. E o obreiro te entrega aí. O que é normal, natural? Uma vida abençoada, próspera. De paz, de alegria, de abundância. Abundância é quantidade excessiva, mais do que o necessário. Prosperidade é ausência de necessidade. E é o que Deus tem para nós. Se estiverdes dispostos a obedecer, vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. Acredite nisso. Por isso que vale a pena uma vida com Deus. Você vê que no tempo de Zorobabel, no tempo que o povo olhava para muito e colhia pouco, e quando recebia salário, recebia num saco furado, qual era a causa? Eles não se importavam mais com o templo do Senhor. A casa do Senhor estava abandonada.
Eles estavam preocupados somente com seus próprios interesses. Mas quando entenderam e se voltaram para Deus e voltaram a adorar o Senhor, dizimar, ofertar, oferecer seus sacrifícios, glorificar a Deus no templo, voltou, o céu se abriu de novo para eles. Os céus que estavam fechados, o céu se abriu e voltaram a viver tempos de abundância. Cheque, faça aquele exame, veja o que precisa cessar. Aquilo que é bom, continue e intensifique. E analise o que você precisa começar. Que Deus quer que você faça. E comece o quanto antes. Deus quer um povo fiel. Deus quer um povo especial. Deus quer um povo de boas obras. Deus quer um povo que o sirva de verdade. Deus quer um povo que seja a luz do mundo. Deus quer um povo que seja sal da terra. É esse povo que Deus busca. Se volte para Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração. E Deus tem não só restauração, Deus tem restituições. Olha que lindo. Restituições. Neemias disse, devolvam a eles imediatamente. E ali começou. Se a palavra de Neemias teve aquele poder, agora imagine a palavra do Senhor. Imediatamente. E começou as restituições. Deus quer fazer realmente grandes proezas na vida dos seus. É para você, esses 52 dias, é para mudar completamente, fazer com que esse último semestre, nós já entramos no segundo semestre, ele seja completamente diferente. E que grandes proezas você faça em Deus, para terminar esse ano como um dos melhores anos da tua vida. Um dos anos mais incríveis. Talvez hoje você olhe e parece que não tem como esse ano ser um ano bom. Ah, como tem. Como tem. Viu? Como tem. Acredite nisso. Fale com Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio e eu estou me achegando ao Senhor de todo o meu coração. Eu estou me aproximando do Senhor como nunca antes. Eu quero te buscar como nunca antes, Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor como nunca antes. Eu quero intimidade com o Senhor como nunca antes. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho fome. Os seus sonhos mais íntimos, mais profundos, Deus quer materializar. Deus quer. Se achegue a Ele e você vai ver Deus materializá-los. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus levou Neemias ali para mudar aquela realidade que já estava há mais de um século. E Deus está nos movendo para mudar a sua realidade. Mudar a realidade que talvez esteja aí já há um bom tempo. Mas é para te tirar daí, para te tirar para um outro, para te levar para um outro, para uma outra realidade, para um outro nível. Que é o que Deus tem para você. Chega de vergonha, chega de humilhações, chega de retrocessos, chega de perda, chega de fracasso, chega de derrota, chega de miséria, chega de ser roubado em várias áreas da sua vida. Não é só financeiramente, não,
Muitos têm sido roubados sentimentalmente, na vida conjugal, na vida familiar, espiritualmente. Chega. É para viver uma vida plena, é para reconstruir, mas reconstruir na rocha, viu? Com solidez. 120 anos aproximadamente, em menos de 2 meses, a situação estava tomando outro rumo. Acredite nisso. Por isso eu digo, busque como nunca antes, se aproxime como nunca antes, sirva como nunca antes, e você vai viver o que nunca viveu antes também. É você e Deus. Fala com Deus e diga a Deus: eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no que o Senhor quer fazer na minha vida, eu creio que o Senhor quer, meu Deus, realizar coisas incríveis na minha vida, eu creio que o Senhor quer mudar minha história, eu creio que o Senhor quer restaurar minha vida completamente, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor não tem vergonha, humilhação, derrota, miséria, fracasso, destruição, escassez para mim. Eu creio, Senhor, que o Senhor não tem infelicidade. Não, Senhor, eu creio, meu Deus, em cada versículo, cada palavra que nós lemos hoje, e eu estou me voltando para o Senhor de todo o meu coração, eu estou buscando o Senhor de todo o meu coração, Senhor. Chega, meu Deus, chega dos céus fechados para mim, chega, meu Pai, de receber salário e sair é como um saco furado, entra por cima e sai por baixo, o dinheiro nunca para nas minhas mãos. Chega, Senhor, chega de olhar para tanto, semear tanto e colher tão pouco. Chega, Senhor, eu estou me voltando para o Senhor, porque eu creio, meu Deus, eu creio que o que o Senhor tem para mim, a vida que o Senhor tem para mim, é uma vida extraordinária, é uma vida de honra, uma vida de bênçãos, é uma vida de, ó meu Pai, que glorifica o Teu nome. Eu creio, Senhor, eu creio, e eu quero que a minha vida glorifique o Senhor, eu quero que a minha vida, meu Pai, glorifique o Teu nome, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua glória, a Tua grandeza, a Tua graça, o Teu favor na minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, meu Pai, realmente a obra que o Senhor fez na minha vida, e eu quero poder dizer às pessoas o que o Senhor realizou na minha vida, as mudanças, as transformações. Eu quero, Senhor, eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus: eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome, Senhor. A minha vida seja para a honra e a glória do Teu nome. Que as pessoas olhem para mim e elas vejam o Senhor, vejam a Tua glória, vejam a transformação, vejam a Tua obra na minha vida, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem e vejam que o Senhor transformou a minha vida, de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou. A obra, o homem e a mulher que o Senhor me fez. Ó meu Deus, a transformação, a mudança, ó meu Pai, dentro e fora, Senhor, porque eu mudei internamente e externamente. Abençoa, Senhor, abençoe cada homem, cada mulher, abençoe o propósito dos 52 dias dessa pessoa, Senhor. Abençoe, meu Deus, é tempo de restauração. Restaura, meu Pai, tudo que está sendo colocado nesse propósito. Restaura, meu Deus, a vida dele, restaura a vida dela. É tempo de restauração e restituição, é tempo de mudança para a honra e a glória do Teu santo nome, meu Deus. Abençoa a casa, a família, o casamento, a vida sentimental, a vida financeira, os negócios. Abençoa, meu Pai, o espiritual, que ela cresça como nunca. Ó meu Deus, que ela tenha comunhão, experiências e intimidade com o Senhor como nunca antes, meu Deus. É o que eu determino, Senhor, é o que eu profetizo. Faça uma grande obra, Senhor, na vida dela. Faça, Senhor, uma grande obra na vida dela. Faça. É tempo de restauração. Diga: os muros segura no seu coração o seu propósito. Eu quero que você veja em você
e na sua vida, uma vida que glorifique ao Senhor. Quando as pessoas olharem para você, primeiramente, você, internamente e externamente, você vive uma vida que glorifica a Deus. Você é uma pessoa que o seu caráter, a sua fé, o seu amor, as suas obras, as suas atitudes glorificam a Deus. E as pessoas veem o Senhor na sua vida. Elas veem o caráter de Jesus em você. Elas veem a natureza de Jesus em você. E consequentemente, veja a vida abençoada que glorifica a Deus. Que você sonha para você. Que você projetou para você. Uma vida que glorifique a Deus. Que você tenha o prazer de dizer que o segredo de tudo que você vive hoje chama-se Jesus na sua vida. O segredo do seu sucesso, o segredo da sua felicidade, o segredo da paz que há em você é o Senhor Jesus. Que lindo, né? A pessoa perguntar para você, fala para mim uma coisa. Qual é o teu segredo? Você poder dizer, meu segredo se chama Senhor Jesus. O Espírito dele na minha vida. Ele produz isso em mim e fora de mim. Porque de mim mesmo eu não poderia fazer nada. Esse é o segredo. E está à tua disposição. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Que a unção de conquista, a unção de restauração, a unção de restituição seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Levanta o teu propósito, por favor. Eu abençoo, eu concordo com a materialização de cada um desses projetos. Propósito 52 dias. Que a unção de conquista seja derramada sobre a tua vida. Que a unção de restauração, que a unção de restituição seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. E o que você colocou aí, saia do papel e se torne realidade, para a honra e a glória do nome do Senhor. Diga, eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém?